Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um teminha super pessoal, assim. Na verdade, eu vou falar mais de mim, porque eu não fiquei em Praga. Pra quem não sabe, assim, não conhece o canal, eu já passei por alguns lugares que assim, desde que eu peguei minha cidadania italiana, eu vivi algumas experiências em diferentes lugares, como na França, Suíça, República Tcheca, e agora estou de volta na Suíça. E hoje o vídeo é mais pra falar assim, porque eu decidi não ficar em Praga. Praga não costuma ser o foco principal das pessoas quando elas pensam em morar na Europa, né? E eu entendo por quê, principalmente depois de morar lá um tempo. Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre as coisas que eu gosto em Praga. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês, e que de fato Praga tem coisas boas, né? E também trouxe vídeo falando do supermercado em Praga, né, pra vocês verem mais ou menos a faixa de valor. E, bom, só pra quem tem interesse mesmo em Praga, esses vídeos aí que podem ser também do seu interesse. Mas hoje eu tô trazendo de uma perspectiva mais pessoal, porque que eu não quis ficar lá, né, e acabei, na verdade, voltando pra Suíça, né. E também vou trazer um vídeo aqui falando, assim, por que eu escolhi a Suíça, né? Sem mais enrolação, o primeiro motivo é a cultura, assim. Não me identifiquei com a cultura local. E não posso falar, assim, também que me aprofundei muito, sabe? Às vezes eu tenho esse problema de não me aprofundar muito onde eu tô, sabe? Eu morei na França, embora eu morasse com uma família francesa, não me identifiquei com a cultura. E isso aconteceu em Praga, mas mais no sentido que eu acho que eu tava meio que me isolando, assim. Eu tinha meu estúdio, né? Lá, inicialmente eu voluntariei, então tava lidando ali com pessoas de todos os lugares, tudo. Pude perceber um pouco sobre a cidade, as pessoas locais, as comidas, etc. Mas eu fui ver isso mais também depois trabalhando numa empresa que, apesar de muito internacional, ainda tinha alguns tchecos. Também, claro, as percepções que você tem no dia a dia. Por exemplo, eu não gostava da comida. Até não tem que ser a melhor comida do mundo, mas tem que ser um lugar que te dê acesso a comidas que você gosta e que, eu não sei, sabe, isso pra mim não caiu muito bem. Pode ter sido também só a minha experiência pessoal, porque como eu não tava me colocando tanto ali, fora da minha zona ali de conforto, eu ficava muito ali no meu mundinho, né, que tem muito a ver com a fase que eu tava passando, acabava que eu não me permiti muito entrar em contato com isso. E o pouco que entrei, não gostei, sabe? Assim, não é um lugar que eu falo, nossa, que incrível, sabe? Quero estar aqui, estou me sentindo bem aqui. De alguma forma, eu achava que, apesar de ser uma cidade muito bonita, assim como eu mencionei no outro vídeo, também era uma cidade que tinha alguns pesos, que talvez sejam questões até históricas, e que eu não identifiquei, assim, até na parte mais turística é de fato muito bonito e tudo muito lindo, mas também nos arredores, assim, até mais na hora onde eu morava, às vezes eu via coisas que não me agradavam, assim, tipo, visualmente mesmo, assim, e que eu sabia que eu poderia estar em um lugar melhor, sabe? Então eu já posso linkar isso com o segundo ponto, assim, eu não me sentia tão bem na cidade, sabe, assim, uma coisa que eu acho que é super importante você estar se sentindo bem onde você está. E assim como eu disse, acho que tinha muito a ver com o meu estado de espírito, sim. Mas falar assim que eu me sentia bem, também não me sentia. E isso porque eu via, assim, muitos mendigos, eu via muitas pessoas meio loucas, assim, parecia, na rua, fazendo coisas estranhas. E, gente, esse vídeo não é um comparativo com o Brasil, porque pode ter gente que vai chegar aqui e falar, mas no Brasil, whatever, sabe? Parecia uma coisa diferente, assim, às vezes eu saía 8 horas da manhã pra ir trabalhar e via as pessoas bebendo, eles bebem muita cerveja. Me aconteceram coisas estranhas, como, por exemplo, eu tô andando na rua, uma pessoa abria a janela do carro e me jogar água, sabe? Tipo, então eu não achava normal essas coisas, sabe? Até troquei ideia com gente sobre isso e as pessoas, mas será que não foi uma brincadeira? Tipo, cara, que brincadeira é essa, sabe? Então, não achei muito normal, sabe? Assim, não identifiquei, simplesmente. Eu acho que isso é muito pessoal, porque conheço gente que gosta muito de lá, tipo assim, amou Praga, sabe? E por mais que eu entendo os porquês dessas pessoas, eu não consigo ter o mesmo sentimento. Esse sentimento de Praga é uma cidade que eu me sinto bem e quero morar, sabe? Não. Ter um motivo, como eu já mencionei, é o estado de espírito em que eu me encontrava, sabe? Eu não tava
com a mente muito boa, já tava mais de um ano sem ir ao Brasil, sem ver minha família, com várias coisas na minha cabeça. Acho que também é questão de você chegar nos 30 anos e começar a achar assim que você tem que ter tudo resolvido e eu de uma certa forma também fui pra lá, arrumei um emprego de segunda a sexta, essa coisa toda tradicional, porque eu achava que eu tinha que mostrar pra minha família, provar que eu era capaz disso, sendo que talvez isso não seja o que eu sou, talvez não é o que eu sou, sabe? E então aquele momento, aquela fase da minha vida não ajudou, sabe? E como eu já tinha outras sensações em relação à cidade, então, assim, realmente eu cada dia que passava, eu sentia menos, assim, que eu queria estar ali, sabe? Outro motivo é justamente agora que eu mencionei. Eu arrumei um trabalho que, assim, gente, é um trabalho para uma companhia aí, aérea, de segunda a sexta. Eu trabalhava no escritório, sentadinha na cadeira, com 2 telas, não sei o que e tal. E por mais que isso pareça uma coisa, assim, ideal pra muita gente, pra mim não era, sabe? Eu trabalhei já falei, como housekeeper, já trabalhei como recepcionista, já trabalhei não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pra mim, aquilo era boring, sabe? Era entediante, eu não gostava, parecia que eu tava ali e não tava fazendo nada, tipo, muito importante, nada que fosse mudar a vida de alguém. Às vezes até você limpar uma casa, você vai trazer um impacto maior do que ficar mandando aqueles e-mails, sinceramente. Então eu me sentia, não sei, eu não sentia que eu queria estar naquela posição. Por mais que parecesse confortável, tipo assim, nossa, não, você trabalha em escritório, tem um horário certinho, sábado e domingo você tá livre, aquela coisa padrão, eu não me identifiquei com aquilo. E foi aí que eu entrei em vários questionamentos, tipo assim, por que eu estou fazendo isso se eu nem me identifico com isso, sabe? Então, eu acho que eu tava nessa fase, assim, de, tipo, estar fazendo coisas por fazer e por achar que eu tinha que mostrar algo pra minha família e não por mim, né? Então, justamente isso que eu percebi que não fazia sentido eu também estar lá em Praga naquele emprego, sabe? Porque eu fui justamente porque eu arrumei esse emprego. Então, talvez se eu arrumasse, sei lá, na Cracóvia, na Polônia, eu teria ido também. Não era muito sobre o lugar, sabe? Então, foram escolhas meio que erradas também nesse sentido. Tipo, eu não tava indo pelo lugar, eu tava indo pelo emprego e sem analisar todas essas outras questões. Mas eu tive que justamente viver isso, né? Aí vamos para um ponto que eu acho muitíssimo importante como uma boa capricorniana, salário. O salário na República Tcheca, eu acho ele baixo. Não é o mais baixo, assim, da Europa, tem lugares piores, né? Acho que Portugal é pior e tal. Mas, justamente, tipo, salário lá, eu achava muito baixo. Eu cheguei a comentar aqui no vídeo que uma das coisas que eu gostava era justamente que com o salário que você tem, você consegue, assim, você consegue alugar um lugar, pagar as suas contas, tipo, comer e tal, você consegue ter uma vida, se isso for o suficiente pra você, se essa for a vida que você quiser. Mas pra mim, sinceramente, não é, sabe? Eu quero ter a possibilidade de viajar sem dificuldades, eu quero ter a possibilidade de viajar tranquila, sabe? Eu quero coisas que aquele salário eu sei que jamais me permitiria. Tanto que quando eu pedi férias no meu trabalho, eu pedi as datas lá, eles já começou por aí também. Eles já barraram ali as datas, criando coisas assim que, tipo, eu já não concordava, sabe? E isso aí já me deixou meio abalada, assim. Eu tava fazendo as contas, assim, do quanto eu ia gastar pra estar no Brasil. E eu falei, cara, tipo, eu vou voltar super dura, eu nem sei como que vai ser minha vida e tal. E eu falei, será que realmente vale a pena eu estar num emprego, tipo, ganhando pouco pra poder, quando eu for no Brasil, ainda ficar com dificuldade, não fazer as coisas que eu quero? Eu comecei a medir essas coisas, tipo, realmente não valia a pena estar com aquele salário, sabe? E aí, hoje, fazendo as contas, assim, o que eu tiro livre aqui, o que eu tirava livre lá, livre quando eu falo livre, é assim, depois de pagar acomodação e comida, tá? O que eu tirava livre lá e livre aqui, eu tô tirando 6, 7 vezes mais livre do que eu tinha lá. Então, assim, é isso. Pra mim, salário é muito importante. Então, isso pesou muitíssimo, muitíssimo na minha decisão. Eu falei, cara, eu não quero ganhar pouco, sabe? Eu acho que dinheiro é importante, sim. Principalmente, né, gente, depois de tirar a cidadania, eu acho que o mínimo que a gente quer, tipo assim, a gente já tá fora da nossa zona de conforto, de estar em outro país, tudo.
O mínimo que a gente quer é tá ganhando bem o suficiente pra, cara, ter uma vida confortável, sabe? Eu não sou uma pessoa também que quero ficar ostentando, que quero... Não, é justamente pra ter uma vida confortável, pra saber que eu vou poder visitar minha família tranquila, sem ficar louca, pensando em dinheiro, pensando que não vai dar certo, pensando que eu não vou ter o tempo, esse tipo de coisa, sabe? Outra razão, assim como eu já mencionei, é isso, as possibilidades de ir ao Brasil. Então, eu medi, como eu já tinha feito uma temporada na Suíça, eu pensei, cara, às vezes temporadas podem funcionar pra minha vida durante um tempo. Não que eu vá fazer isso o resto da minha vida, não. Mas pode ser que funcione justamente pra eu ter essa flexibilidade de ir ao Brasil uma ou duas vezes ao ano, não sei, ou de fazer qualquer outra coisa que eu quiser, porque tem esses breaks entre uma temporada e outra que te permitem viajar também. Então, justamente eu comecei a pensar isso, sabe? Tipo, se eu ficar num escritório segunda a sexta, eu não vou ter esse tipo de coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho interesse em fazer, entendeu? Então, além do fato de que eu estaria num emprego que, tipo, é quadradinho ali, eu ainda não teria essa liberdade, então, why, sabe? Porque eu faria isso, não faz sentido nenhum. E por fim, gente, um pouco de falta de perspectiva, assim, futura em melhorar as coisas, sabe? Pra mim não era confortável eu estar recebendo o que eu tava recebendo pra, por exemplo, poder pagar as minhas contas e de repente fazer outras coisas que eu tenho interesse. Então, eu não via muitas perspectivas, tanto de poder ver minha família, quanto pra melhorias da minha vida. Como, por exemplo, sei lá, agora eu tô juntando dinheiro pra fazer um curso. Lá, o salário não me permitiria. Então, isso meio que entra ali na parte do salário. Mas que eu acho que é importante a gente tá num lugar que a gente enxerga além daquilo, sabe? Tipo, aqui, hoje eu trabalho num hotel, não sei o que e tal, mas eu não acho que minha vida vai se resumir a isso. Eu sei que vai chegar um momento que eu vou conseguir fazer um curso, que eu vou melhorar, eu vou talvez passar para outra área, que eu vou poder ganhar ainda mais e vou ter outros horizontes para olhar, sabe? E eu acho que estando ali em Praga, isso não é que seria impossível, mas seria muito limitador para mim e eu não me encaixaria nisso, sabe? Então, é basicamente isso, gente. Eu fiz a minha tentativa ali, na verdade eu fiquei 3 meses de experiência no lugar onde eu tava, mas não, eu percebi que não era pra mim mesmo, em diferentes aspectos, no trabalho, tanto na cidade, e eu não consegui, né, me envolver muito com tudo isso. Então, gente, por causa de tudo isso, eu acabei decidindo ir embora de Praga, né? Eu não achei que eu conseguiria me encaixar ali e ficar bem, né? Porque isso é importante. Então, foi o momento que eu decidi voltar para o Brasil e pesquisar por outros trabalhos de temporada aqui na Suíça. E assim eu fiz. Eu voltei para o Brasil, fiquei lá, foram 2 meses até que iria iniciar a temporada de inverno aqui e vim para cá em novembro do ano passado. Então, não me arrependo nem um pouco, foi a melhor decisão que eu fiz aí nos últimos tempos. E continua, né? Depois eu conto pra vocês mais sobre a Suíça. Pra quem pensa aí nos lugares, talvez seja um vídeo também de inspiração, quem sabe, né? A Suíça também não possa ser um lugar pra você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!